Olá, meus amigos, paz e alegria em todos os corações. É com grande alegria que estamos de volta aqui para fazer as nossas preleções semanais, com muita saudade de todos vocês, saudade dos nossos centros espíritas que a gente frequenta, dos que a gente tem amigos aí espalhados em todo esse Brasil. Agradeço as preces aí por esse tempo que eu tive aí com esse problema que aconteceu comigo, né? Mas estamos bem, estamos aqui de volta, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de vida que nós estamos ganhando e que a gente possa trabalhar aí em prol da implantação do Evangelho do Mestre Jesus no Brasil e em todos os lugares do mundo. Então vamos para o nosso Evangelho de hoje, que é o capítulo 3, né? Existe muitas moradas na casa do Pai. E é interessante quando a gente fala das várias moradas na casa do Pai, porque Jesus anunciou 2000 anos atrás o que a doutrina espírita veio confirmar depois de 18 séculos, em 1857, quando ela mostra essas moradas da casa do Pai. E João Evangelista, né, relatando o que Jesus informou, que Jesus disse, fala assim para nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Olha Jesus anunciando essas moradas na casa do Pai, anunciando todo esse espaço infinito que em cada lugar que nós estivermos é uma morada da casa do Pai, seja física ou seja espiritual. Agora, os diferentes estados de alma na erraticidade são considerados também essas moradas, porque para a gente lembrar que a erraticidade é os intervalos que nós passamos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra. Então, enquanto nós estamos lá refletindo o que nós fizemos, o que nós devemos corrigir, planejar outras encarnações, né, passando por dificuldades, é o período de erraticidade. Então, a casa do Pai é o universo, se nós imaginarmos. E as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Olha só, estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, cada um vai para o lugar próprio onde ele realmente tem que ir. Então, cada um vai de acordo com o que merece, de acordo com o seu adiantamento. Agora, essas palavras também elas podem ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos lá na erraticidade, no plano espiritual, conforme foi ele mais ou menos puro ou liberto das atrações materiais. Então, olha, mais uma vez, então é o estado feliz ou infeliz, de acordo com o que ele é. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que vieram, né? Outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Olha que bonito, né? Consegue percorrer espaços e mundos. Outros voltam para o mesmo lugar, né? Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de um resplandecente e sublime espetáculo no infinito, né? Enquanto o malvado, que geralmente é cheio de remorsos, de pesares, frequentemente só, sem consolações, separados dos objetos da sua afeição, geralmente ele geme, né? Geralmente ele sofre sob a opressão dos sofrimentos morais, né? Sofre por causa justamente da sua moral. Ao contrário, ou a par, ao lado, temos os justos que vai para junto dos que ama, goza de uma indizível felicidade. Esses também são, portanto, diferentes estados ou diferentes moradas da casa do Pai, embora não localizadas e não circunscritas, estão dentro de cada um de nós e nós vamos exatamente para o local que nós merecemos ir. Vamos cantar uma música aqui para relembrar esse
objeto aqui, ou esse objetivo de nós colhermos exatamente o que plantamos, essa música é uma música do Fábio Júnior, chama-se A Gente Colhe o que Planta. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente perceber o amor que o nosso Pai tem por mim e por vocês. Esse amor vai ensinar o que a gente quer saber, e quem tem olhos para enxergar vai ver, vai ver. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, e quanto menos consciência, maior a dor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra, guerra de todas as maneiras, mas quanto menos consciência, maior a dor. Se nós queremos ter menos dor, vamos se conscientizar mais, praticar o bem. E as diversas categorias dos mundos habitados? Os espíritos, eles passam o ensinamento para a gente, que resulta, esses mundos, diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, tanto quanto o grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então, essas diferenças estão baseadas nisso. O mundo é mais adiantado ou menos adiantado conforme o adiantamento ou a inferioridade das pessoas que vivem ali. Então, existem os mundos que são ainda inferiores à Terra, tanto física e moralmente. Então, os mundos primitivos são inferiores à Terra. Outros estão no mesmo grau, muito parecidos com a Terra. E outros são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Então, nós temos mundos inferiores à Terra, mundos iguais à Terra, e mundos superiores à Terra. Como seria nos mundos inferiores? Que são os mundos primitivos. A existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, que a moral se desenvolve, a influência da matéria também vai diminuindo. De maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Olha que interessante. Começamos a vida completamente materializados e fazemos uma conclusão, pelo menos nessa que nos conhecimentos que nós temos, totalmente espiritualizado, dependendo do mundo que nós estivermos vivendo, no mundo inferior, primitivo, ou no mundo feliz. O mundo feliz, portanto, é totalmente espiritualizado.
E nos mundos intermediários? Bem, que a Terra faz parte dos mundos intermediários. O bem e o mal se misturam, certo? O bem e o mal são misturados. E um predomina sobre o outro. Então, a Terra é um mundo intermediário, mas o mal ainda predomina sobre o bem. Existem as duas coisas aqui, o mal predominando sobre o bem. Estamos brigando para tentar pelo menos igualar isso aí. Então, isso acontece também segundo o grau de adiantamento em que os homens se encontram. E a própria espiritualidade? Eles declaram que eles não podem fazer uma classificação definitiva, mas eles passam algumas informações para a gente interessantes quando a gente busca aí no Evangelho e busca no Livro dos Espíritos, né? De um modo geral, então, os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Olha que bacana, olha que informação interessante. Os mundos primitivos é onde se realizam as primeiras encarnações da alma humana. Então, quando nós nos tornamos humanos, ganhamos o sopro divino do Pai para sermos seres humanos, ganhamos, digamos assim, até a razão, nós encarnamos em mundos primitivos. Então, se a Terra não é mais mundo primitivo, não existe mais primeira encarnação na Terra. Existem reencarnações. Na Terra não existe mais encarnações. Quer dizer, a alma está encarnando pela primeira vez. Na Terra não existe mais, porque nós já passamos da categoria de primitivo para o mundo de expiação e de provas. Então já somos um mundo intermediário. Então os mundos de expiação e prova é um mundo onde o mal predomina. Por isso que a gente vê isso na Terra. Tanta maldade ainda predominando sobre o bem. O mal predomina sobre o bem. Aí nós passaremos para um mundo dos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar, então quando a gente passar para o mundo de regeneração, nós ainda temos que expiar. Mas ali a gente ganha um refrigério para adquirir novas forças, repousando das fadigas, repousando da luta. Então é como se a gente tivesse um sossego. Olha, passando por tantas dificuldades, ainda temos muitas coisas para acertar, mas aqui nós já podemos respirar melhor. Por quê? Porque o bem e o mal já se equilibram, quer dizer, o bem está passando um pouquinho já no mundo de regeneração. Aí nós temos os mundos celestes e divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, em mundos celestes e divinos, só tem o bem, não existe mais o mal. Então, para nós passarmos de regeneradores para mundos regenerados, para mundos divinos e celestes, o mal se elimina, só reina o bem. Como nós dissemos, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. E é por isso que a gente vê aqui na Terra o homem exposto ainda a tantas misérias, a tantas coisas que acontecem, a tantas catástrofes, sejam catástrofes naturais, seja problemas de saúde, seja guerras, violências, revoluções, justamente porque ainda estamos no mundo de expiação e de provas, batalhando para nos transformarmos no mundo regenerador. Mas a Terra, pessoal, a gente tem que encarar, não é um exílio. Aqui nós estamos experienciando para progredirmos, né? A Terra não é mundo inferior também não, se a gente imaginar. Ela é mais uma morada do Criador. E a gente deve cuidar dessa Terra com zelo, com muito amor, aproveitando de tudo que daqui para a gente crescer. E para exemplificar, quero cantar essa música que é da nossa autoria, chama-se Terra Abençoada, que é uma nossa homenagem à nossa mãe, à nossa terra, né? Deixa eu colocar um tom melhor para cantar. Vamos lá? A terra não é exílio, nem é mundo inferior. Ela é mais uma morada da casa do Criador. Devemos da terra cuidar com zelo e com muito amor. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar, o cantar dos passarinhos, a semente a germinar.
Nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. Toda a vida que há na terra demonstra a sua perfeição. Os homens, os animais e até as plantinhas no chão. Veja o céu e a natureza, veja Deus na criação. A terra é a grande escola, viemos nos educar. Vamos cuidar dessa casa, pois aqui é nosso lar. A terra é o lugar destinado para o homem se transformar. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar, o cantar dos passarinhos, a semente a germinar. Nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. A terra não é exílio, nem é mundo inferior. Ela é mais uma morada da casa do Criador. Devemos da terra cuidar com zelo e com muito amor. Devemos da terra cuidar com zelo e com muito amor. A terra vai entrar na regeneração, mas depende muito de nós também. Quanto melhor nós progredirmos, nós conseguimos fazer essa terra progredir. Agora, se nós cismarmos de ficar parada, ela vai progredir sozinha, a gente tem que acabar indo parar em outro lugar. Os espíritos encarnados no mundo, eles não estão ligados, então, a ele definitivamente. E não passam nesse mundo por todas as fases que o mundo passa. Então, nós não somos obrigados a ficar na Terra a vida toda passando por todas as fases de progresso que deve se realizar para chegarmos à perfeição. Por quê? Quando o espírito ele atinge um grau de adiantamento necessário, passa para outro mundo mais adiantado. E assim sucessivamente, até chegarem a ser espíritos puros. Então, nós podemos adiantar o passo. Nós não precisamos esperar a Terra entrar na regeneração definitiva para nós não sermos espíritos regenerados. E a gente sabe de muitos espíritos que viveram aqui na Terra que já eram espíritos regenerados ou até mais do que isso. Jesus já era celeste e divino. Provavelmente muitos apóstolos eram da turma dele lá já, que já vieram para isso. Né? Muitos grandes homens, ícones da humanidade aqui, já não eram mais. Vieram aqui por prova e não por expiação. E nós também podemos acontecer isso. Sermos espíritos que conseguimos galgar uma regeneração antes da própria Terra. Ao invés de ficar aqui na Terra, podemos ir para mundos melhores já. Então depende de cada um de nós, conforme a gente progredir. Então, para esses espíritos que progridem, é uma recompensa passarem de um mundo de ordem para um mundo de ordem mais elevada. E também é um castigo prolongar sua permanência no mesmo lugar. Quer dizer, fica a vida toda sem progredir no mundo infeliz. Ou até serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por continuarem se obstinando no mal. Isso acontece. E a espiritualidade informa para a gente o tempo todo dos expurgos que acontecem. Lembrando que a nossa Terra ela foi civilizada por um grupo de expurgados. Da constelação de Cocheiro, da estrela chamada Capela, muitos que, antes de entrar na regeneração, que não conseguiam se adaptar, estavam obstinados no mal, acabaram sendo expurgados de lá. E vieram para cá, para a Terra, que para eles era a pior coisa do mundo. Porque lá eles já tinham mais do que nós temos hoje aqui, para voltar para um planeta que está começando. Né? A Terra acabava de entrar ali na regeneração, na expiação e prova, eles chegam aqui. É a mesma coisa que está num planeta primitivo. Então, o espírito não regride, mas fisicamente regredir de ir para um lugar assim.
E sempre acontece isso. Quem se obstinar no mal, quem não conseguir se enquadrar na evolução moral daquele local, acaba sendo expurgado, acaba indo para outro lugar. Agora nós temos o destino da Terra e as causas das misérias humanas também. E é desnecessário, então, considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra. Olha a informação interessante que nós temos aqui. Todo o universo é humano. Então, nem toda a humanidade vive na Terra. Aqui é uma porção, uma fração só. Então, uma pequena fração dela, pequena fração da humanidade que vive aqui na Terra. Por quê? Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos no universo. Tenho certeza que para muita gente isso é novidade. Está lá, aqui nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os seres de razão, dotados de razão, que povoam o universo são seres humanos. Podemos ser até um pouco diferentes, porque de acordo com o grau, de acordo com o orbe que você estiver habitando, os elementos químicos e físicos são diferentes, então a gente fica um pouco diferente. Mas mantendo essa humanidade, porque somos seres humanos. Essa informação eu acho magnífica que nós temos aqui. Porque mesmo a gente vendo extraterrestres, por exemplo, que é totalmente diferente da gente, mas eles são humanoides, pode ver. Alguns são parecidos até com insetos, sei lá, que o pessoal fala por aí, eu nunca vi não. Mas são seres humanos, de acordo com a informação que nós temos da espiritualidade superior. Não interessa o jeito que é. A não ser que fosse de outro universo, que a gente não sabe. Mas todos que povoam esse universo são seres humanos, os dotados de razão. Né? Então, a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é muito mais relativa do que absoluta. Depende do grau que cada um está. Um mundo, se ele pode estar superior, pode estar inferior. E a gente pode estar transitando nessas coisas. Né? Eu posso ser um espírito regenerado e viver num mundo de expiação e de provas. Posso estar ali para trazer alguma informação, para passar por uma aprovação, mas para ensinar alguma coisa também. Então, é mais relativa do que absoluta. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que a gente encontra aqui na Terra. Muito diferentes, né? Muito mesmo. A forma dos corpos, por exemplo, é sempre como em toda parte. Olha, a forma do corpo. 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. Né? São muito parecidos. Isso quem está falando sou eu, né? Os braços, as pernas, a cabeça, o tronco. Bem parecido. Bem parecido com a forma humana. Né? Mas, nos mundos superiores, é muito mais embelezada. É muito mais aperfeiçoada. E, sobretudo, purificada. Esse corpo. Né? O corpo nada tem de materialidade terrena, não é parecido com o nosso corpo material. E não está por isso mesmo, né? Que é lógico, sujeito às necessidades que nós temos aqui na Terra. Passar pelas doenças que nós passamos aqui na Terra. Sofrer as deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Por quê? Como já estamos bem mais sutis, bem mais elevados, não vai acontecer as coisas naquele corpo superior a esse, do que acontece nesse. Então, a leveza específica dos corpos torna também a locomoção, a movimentação, bem mais rápida e fácil. Porque em vez da gente se rastejar penosamente sobre o solo, como a gente faz aqui, eles deslizam. Eles, por assim dizer, voam pelo ar com o menor esforço possível. Ou melhor, só com a vontade. Estou aqui, desejo ir para lá, a minha vontade já me leva até lá automaticamente. Então a gente volita. A gente já sabe que no próprio orbe terreno, no plano espiritual, os espíritos volitam também. Agora, nos mundos superiores, isso é normal para todos, estando encarnados lá, não é os desencarnados. Os encarnados vão volitar e vão deslizar com a maior tranquilidade. Olha que beleza quando isso aí acontecer conosco. Então, a pouca resistência que a matéria oferece também aos espíritos que já estão adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos.
abrevia quase ou anula o período de infância. Olha, o espírito, ele nasce e ele já se torna adulto rapidamente, porque alivia. Passa um pouquinho assim só como criança. Porque é um espírito já bem elevado, que teve que ir para o plano espiritual de lá também, que morre também, né? Lá também morre, mas como já é bem adiantado, a volta deve ser rápida e o espírito já assume tudo. Porque como já é um espírito elevado, ele não tem que ficar passando pelo que a infância passa, que é exatamente uma fase de aprendizado que depende muito dos pais. Agora, o espírito superior, o espírito elevado, ele não precisa disso muito, por isso que quase que anula a fase da infância. Então, é interessante, a vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa do que a da Terra. Então, vive-se muito mais, mas continua desencarnando, como nós falamos. A morte não tem nenhum dos horrores. Isso que é interessante, da decomposição. E longe de ser motivo de pavor, como a gente ainda acha que, ela é considerada como uma transformação feliz. Pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Então, quando a gente não tem dúvida quanto ao futuro, quando a gente não tem dúvida que a gente vai desencarnar e a gente vai voltar, a gente vai continuar participando daquela família universal, não tem mais medo. Acaba com todos esses problemas, né? Aí é aquela conquista do plano espiritual desejado aí por todos nós. Vou cantar uma música aqui muito interessante também, chamada Paraíso. O nome da compositora é a Roseli Vital, né? Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, voar para além dessas nuvens do céu, para além dessa brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. O amor, treino de perfeição, carinho, é o gesto que nós temos que ter por todos os nossos irmãos. Aí sim, nós seremos bem-vindos ao paraíso. Aí sim, nós chegaremos numa morada bem melhor para as nossas vidas. Continuando aqui a falar, nos mundos felizes, as relações do povo para povo, de pessoas para pessoa, ou de países para país, sempre são amigáveis. Jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Ou essas guerras, elas não existem. Não existem senhores, não existem escravos,
não existe privilegiados de nascimento. A superioridade nos mundos felizes é baseada só na moral, que todo mundo tem moral, mas uns deve ter um pouquinho mais do que o outro, e a intelectualidade, né? São condições que conferem a supremacia. Mas nada de diferenças, como nós vemos aqui, cada um com seu interesse. Irmãos de países diferentes brigando, cada um com egoísmo, querendo mais coisas do que os outros, uns com muito, outros com tão pouco. Nos mundos felizes isso não vai acontecer mais. Por isso que é a promessa dessa felicidade de Jesus. Por isso que é a promessa dessas várias moradas da casa do Pai. Para nós chegarmos até lá e podermos viver isso aí. Vivemos num reino onde a igualdade impera, onde irmão não briga contra irmão, onde as guerras não existem mais, onde o amor prevalece. No nosso mundo, a espiritualidade superior fala para a gente, nós temos a necessidade do mal ainda, para sentir o bem. Nós temos necessidade da noite para admirar a luz. Nós temos necessidade da doença para apreciar a saúde. Nos mundos felizes, esses contrastes não são necessários, porque a luz é eterna, a bondade é eterna, a paz é eterna. A alma vive em paz, porque ela tem uma alegria eterna. E é isso que a gente deseja, né? E é isso que nós queremos, é isso que Jesus promete para nós. E nós devemos estar sempre refletindo nisso. Nós precisamos passar por muitas dificuldades. Não vamos ficar pensando que nós vamos viver aqui só colhendo as flores, não. Pensar que nós vamos ter confusão nas nossas mentes, pensar que nós vamos passar por problemas, que nós vamos ter intrigas, que nós vamos ter guerra. Temos tudo isso, mas a nossa batalha é a conquista de mundos superiores. Então vamos prestar atenção no que nós estamos vivendo. Vamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Prestar atenção no que nós estamos praticando exatamente para refletirmos e chegarmos num mundo melhor. Porque cada vez que a gente se conhece, cada vez que a gente percebe o que a gente está fazendo, o que a gente está realizando na vida, em prol do próximo, em prol de nós mesmos, em relação ao crescimento moral, nós estamos progredindo, mesmo passando por dificuldades, mesmo já temos vivido em um mundo primitivo, hoje já estamos no mundo de expiação e provas. Não é preciso olhar para trás, mas nós estamos tentando galgar um mundo de regeneração. Isso que é importante para nós, isso que é importante a gente chegar, né? Fazer aquilo que Jesus mostrou para a gente, porque se nós fizermos o que Jesus deixou, esse caminho, essa verdade, essa vida, inclusive nessa passagem, quando João relata Jesus anunciando as moradas da casa do Pai, próprio Pedro fica em dúvida, mas como nós vamos saber onde são essas moradas? Como nós vamos saber para alcançar esse caminho que o Senhor vai deixar para nós? E Jesus fala, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Para chegar ao Pai, tem que ser através de mim. E é isso. Praticar o bem, praticar a caridade que Jesus pediu. Os ensinamentos de Jesus são o caminho para a gente chegar em moradas felizes. Vamos cantar uma música do Luiz Carlos, do Grupo Castelã, a música Reflexões, também, que fala bastante nisso. Não pense que na sua estrada vai colher só flores. Não pense que a vida toda será só de amores. Não pense que nenhum momento não irá sentir por seu irmão rancores. Não pense que seu horizonte será sempre cores. Não pense que basta seguir com a multidão os andores. Dizer palavras decoradas, contos de louvores. Orar sempre dentro dos templos, insensível às dores daqueles que ao seu redor estão sofrendo horrores. Não pense que esta canção foi feita para nos assustar. Ela só está aqui para nos fazer lembrar
Não pense que basta saber o que contém nos livros. Citar de qualquer passagem, tal como os doutores. Se quando a chance do exemplo nos vemos diante, a gente fica inerte como os livros da estante. Não pense que está sozinho nessa caminhada. Tem sempre alguém te amparando na longa jornada. Por isso nunca desviemos do rumo traçado, que é tentar fazer aquilo que foi ensinado. Não pense que esta canção foi feita pra nos assustar. Ela só está aqui pra nos fazer lembrar. Não pense que esta canção foi feita pra nos assustar. Ela só está aqui pra nos fazer lembrar. Nós vamos deixar de passar por dificuldades a hora exatamente que seguimos esses ensinamentos que alguém deixou para nós, e esse alguém é exatamente o nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, com alegria nós iniciamos esse evangelho e com alegria também nós vamos terminando o evangelho solicitando paz, harmonia, luz no coração de todos vocês. Agradecendo ao nosso Pai Celestial por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez em torno do Evangelho do Mestre Jesus. Pedindo a proteção para Jesus, nosso Mestre e amigo, que nós possamos ser sempre, sim, os seus seguidores. Que nós possamos, sim, ver no exemplo a nossa condição de melhoria de vida. Vamos agradecendo a Nossa Senhora, nossa Mãe Espiritual, agradecendo ao Anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria, agradecendo aos nossos anjos protetores, agradecendo a todas as equipes espirituais que comparecem nas nossas casas, nos levando a mão amiga através do passe, que nesse momento elas estejam dirigindo para todos vocês os passes necessários, as energias necessárias para restabelecer suas vidas, para erguer suas vidas, para melhorar a cada um de vocês, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual, como no sentido emocional. Agradecemos então aos nossos irmãos que se dedicam a nós, nos nossos lares, os espíritos dos nossos familiares, os protetores do nosso lar, que cada um nesse momento se voltem para nós, colocando nos nossos corações a paz, a harmonia e o bem. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus esteja entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ó meu Senhor. Venha a nós as vossas ofensas, assim como
perdoamos nossos ofensores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e amigos, paz e alegria em todos os corações e até a próxima.